Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Nós aqui, graças a Deus, estamos todos bem e com uma alegria no coração indizível, por podermos servir a Jesus e ter esse desejo de servi-los e lavar-lhes os pés espiritualmente naquilo que temos nos proposto a fazer. E hoje, segunda-feira, nesse dia 22 do mês de junho, exatamente às 17 horas e 1 minuto, nós temos essa graça dada por Deus de estarmos conectados uns aos outros. Daqui a pouquinho nós vamos trazer um assunto bíblico, da questão do tratamento de Deus com o homem, à luz de um tema poderoso, o perigo das distrações. Então nós vamos aplicar este princípio a todo o ser humano que precisa se encontrar com Deus, com uma colocação para a live proposta para a empresa, que fazemos com muito carinho todas as segundas, direcionada a Sercamp, nosso amigo Serginho, todos os seus colaboradores e as empresas que eventualmente tiverem acesso a esta live, que todos sejam muito abençoados no poder do nome de Jesus. Nós estamos aqui nos estúdios Camargo, e nós vamos ouvir o Camargo agora fazendo esta oração, abençoando esta live em nome de Jesus. Amém, amados. Boa tarde. É com bastante alegria que me coloco aqui diante de vocês para estar orando, para que a gente realmente venha fazer do jeito que o Senhor quer que a gente faça, que essa obra é dele. Para que realmente vidas sejam alcançadas através de louvores, através das nossas orações, através da palavra ministrada. Porque acredito que cantar é muito fácil, orar é fácil, pregar a palavra também é muito fácil, mas é fácil quando estamos conectados com o Senhor, sintonizados com Ele. Porque senão não vai passar de uma música tocada ou uma oração lançada ao vento ou uma palavra de conhecimento. Mas o que a gente busca neste momento é fazer a ligação de Deus conosco e a gente com Deus. A gente procura ser um canal de bênção na vida de vocês e na nossa vida. Procuramos entender qual é o propósito do Senhor. Tenho certeza que Deus fica muito feliz quando a gente faz essa live aqui para os empresários, mas Ele fica muito feliz quando ele sabe que o desejo do nosso coração é que todos vocês que estão ouvindo levem para as suas casas e compartilhem tudo isso que vocês ouvem, aprendem e compartilhem aquilo que o Espírito Santo toca no coração de cada um de vocês. Esse é o nosso propósito. Então vamos estar orando. Senhor Deus, Paizinho querido, é no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós nos colocamos para fazer esse trabalho aqui neste momento, Pai, na Tua presença, buscando, Pai, a Tua direção, a Tua orientação. Coloque, Pai amado, Pai querido, na nossa boca, Senhor, no nosso coração, palavras que realmente edifiquem as pessoas, Senhor. Amém, Jesus. E nos ajuda, Pai. Nós agradecemos porque o Senhor já nos colocou, já nos alinhou com o Teu propósito, com a Tua obra, mas toma cuidado de nós, Papai. Não deixe com que a gente nunca perca o foco, Senhor. O nosso alvo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que a nossa fé, Senhor, esteja firmada nele. Prepara, Pai amado, Pai querido, o nosso falar, o nosso ouvir, o nosso sentir e o nosso pensar, Papai. Amém. Que seja sempre focado no Senhor. Amém, Jesus. Abençoa, Pai amado, Pai querido, esse momento que estaremos aqui
distantes, mas ao mesmo tempo pertos, porque para o Senhor não tem distância, não tem barreira, Senhor. Tenho certeza que o mesmo Espírito que fala aqui é o mesmo Espírito que está no ouvido, está no coração de cada ouvinte aí, Pai. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus. Glória a Deus. Toma a direção, Senhor. Esta casa é sua, esta obra é tua. Somos ferramenta tua, Senhor. Abençoa em nome de Jesus. Nome e de declaramos aberto esse trabalho para a honra e glória do nosso Senhor. Amém. Vamos estar ouvindo a Sarinha com mais louvores aí, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh Deus querido. Aleluia, Jesus. Soberano, soberano. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Oh glória. Aleluia. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Oh aleluia. Querido Senhor, Deus é muito lindo. querido
Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Bênção. Oh, glória. Soberano Deus. Aleluia. Toda glória, Senhor, seja dada ao teu nome. Tu és fiel, meu rei. Oh, glória. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Rodeado de anjos, onde Deus reina. Oh, aleluia. Ele é poderoso. E a minha vida Ele governa. Oh, glória. E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim com os seus olhos em chamas. Eu perguntei sobre os seus olhos, sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse amor veio a mim com os seus olhos em chamas. Eu perguntei sobre os seus olhos, sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Glória a Deus. Glória a Deus. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Oh, glória, glória, glória. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, que tempo esse, hein? Que tempo de qualidade, não é? Quando no silêncio, hoje está um silêncio, né? São 5 horas e 16 minutos, um silêncio. E quando nesse silêncio nós podemos ouvir a Sarinha trazendo para nós esses
louvores que arrebataram os nossos corações. Essa é que é a verdade, não é mesmo? E enquanto ela estava louvando, eu fui levado lá atrás, talvez 2011 mais ou menos, eu não me lembro bem, mas eu não me esqueço do fato. O fato é que eu saía todos os dias muito cedo, 5h30 da manhã, e eu pegava estradas longas para realizar o trabalho das contas que eu cuidava, que eram bem amplas. E eu não me esqueço desse fato nunca na minha vida. Não posso te precisar o mês, o dia. O ano talvez foi nessa proximidade aí de 2011. A verdade é que eu levantava muito mais cedo do que o horário que eu precisava sair. Por quê? Porque eu não poderia sair sem antes ter a minha comunhão com o meu Deus, com esse fogo que a Sarinha mencionou nesse louvor, com esse Deus que nunca morre, que não se apagam as suas obras, que é tão poderoso e vive em nós, e tudo que nós fazemos deve ser feito para a glória dele, para a glória dele, porque ele diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E eu ia indo aqui pela Bandeirantes, saí de Montemor, sentido Sumaré, peguei a alça ali da Bandeirantes, paguei o pedágio e estava indo. Quando estava na altura de Limeira, já para pegar o Washington Luiz, que eu ia ali para a região de Rio Preto, São Carlos até Rio Preto, e eu comecei a sentir um gozo muito grande, era por volta de 6 horas da manhã, no meu espírito. E eu comecei a falar com Deus e a chorar na presença dele e a consagrar aquele dia. E eu precisei parar em cima daquela ponte, depois de Limeira, depois do pedágio, aquela ponte imensa em cima da Bandeirantes, ainda antes da Washington. Eu precisei parar, porque se eu continuo eu ia provocar um acidente. Eu estava completamente tomado pelo poder do Espírito Santo. A minha Bíblia sempre do meu lado. Não foram raras as oportunidades que, indo para encontrar um cliente importante, eu precisei parar e falar com Deus e abrir a Bíblia e meditar profundamente nas Escrituras e ter uma resposta toda especial do Senhor. Oh, glória! Nós não fazemos as coisas humanas desassociadas das melhores intenções e convicções. Quando nós intentamos fazer isso, tudo que nós fazemos é tão jóia, e eu pego o gancho do Jaime na sua oração. Talvez nós podemos ser eloquentes oradores ou pregadores da palavra. Eu sempre que Sarinha está louvando aqui, eu estou me derretendo ali, entrando no Santo dos Santos, para pegar do céu aquilo que Ele deseja fazer na terra. Nós somos meros instrumentos da adoração verdadeira do Senhor, que é mais do que tudo isso. Não podemos cantar e nem pregar se não for cheio do poder do Espírito Santo. E hoje, nessa tarde, eu quero fazer uso de um texto poderoso de Jeremias capítulo 18, que fala da casa do oleiro. Eu quero que você hoje conheça o que é a casa do oleiro. Tem tudo a ver com as nossas vidas, mas tem a ver com a empresa também, com os negócios que realizamos, as coisas que fazemos e as intenções que temos. Tudo isso não desassociado do tema que nós estamos trabalhando, que é muito forte, o perigo. E perigo, nosso querido pastor Gilson, ao ministrar ontem o último culto, ele falou do que é perigo. E a tradução de perigo, o nome já diz, é um perigo. Meu Deus, cuidado, isso aí é um perigo, não é? Mas as distrações levam as pessoas a perderem coisas importantes. Porque se você não sabia, vai ficar sabendo. O subproduto da distração, não como sinônimo, mas um subproduto da desatenção, é a ansiedade. Porque quando nós somos tomados por ansiedade, acabamos, por causa da pressa, lançarmos a perder muita coisa. Especialmente quando se trata da nossa vida, da nossa fé. E portanto nós precisamos ter muito cuidado com a nossa caminhada, acercar-se de que verdadeiramente nós estamos canalizando toda a nossa fé a Deus. Vamos ler um texto
Jeremias capítulo 18, eu quero ler a partir dos versos 1 até o verso de número 6. Preste atenção nesta palavra, diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Eu gosto muito dessa parábola, embora Deus usou o profeta no ato do seu trabalho a ser prestado a um povo que estava separado de Deus, e Deus traz uma experiência ao profeta in loco, profetizando para ele sobre o que seria a realização de uma obra gloriosa num povo que decididamente, por conta, deixaram Deus para viverem suas próprias experiências. E o Senhor o leva aonde? Na casa do oleiro. Agora você, amigo que está ouvindo esta mensagem, o que é a casa do oleiro? O que é um oleiro? O oleiro é um artesão responsável por fabricar e comercializar objetos feitos de cerâmica. O oleiro trabalha na olaria, que consiste na fábrica que produz os objetos feitos de barro. Porque Deus conduziu Jeremias naquele lugar de manufatura, de produção. Porque Deus queria envolver Jeremias com um homem que estava ali ganhando o seu pão, realizando uma obra que daqui a pouquinho levaria aqueles vasos para a feira, e resultado das suas vendas iria aferir os seus lucros e sustentar a sua casa. Era um empresário daqueles dias. Mas Jeremias desceu ali, e o que isso significa? Significa que Deus é acessível a todos quantos o buscam. Essa simbologia da ida de Jeremias à casa do oleiro é quando nós, aqueles que estamos quebrados, nós, aqueles que estamos necessitando urgentemente de um relacionamento aprofundado com Deus. A casa do oleiro é a casa de Deus, a casa das grandes transformações, a casa onde chegamos quebrados e somos refeitos, como Deus fez com que Jeremias visse na atitude prática daquele oleiro, não é? Talvez aquele oleiro, quando fazia o barro, no momento da sua distração, olhando Jeremias, vendo a sua obra, aquele vaso se desfez na sua mão. Mas Deus tinha um plano, um propósito para aquilo. Que também nós precisamos nos despir de toda a nossa bagagem do mundo. Quando ele formava aquele vaso bonito, formado por tanta matéria-prima envolvida ali, especialmente o barro. Então aquilo se desfez na sua mão. E Deus dá uma palavra para Jeremias. Esse, por um acaso, representado por este vaso, não é toda a minha casa que precisa ser transformada, que precisa ser refeita novamente, mas precisa estar na mão certa, na mão do oleiro, para que isso seja possível. Jeremias foi levado àquela casa porque ele precisava dar uma palavra muito forte para o seu povo, para o povo de Deus que estava desviado dos seus caminhos. E ele vai dizer: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Descer nesse versículo que nós
nós vimos, Deus pediu para Jeremias descer na casa do oleiro. Significa nos arrepender, nos humilhar, para termos a presença do Pai. E Cristo deseja ver em nós uma reação de um genuíno arrependimento. Então não tem uma maneira de nós continuarmos desatentos, correndo risco por causa das distrações da nossa vida presente, e assim perdermos fatos que são muito importantes para o nosso crescimento diante de Deus. Como eu disse há pouco, na minha experiência, quando viajava e alcançava distâncias tremendas, eu chegava a viajar quase 800 quilômetros num único só dia, em busca das minhas contas, que eram altas, porém distantes. Então eu precisava rodar muito. Às vezes cortava 4 malhas de rodovias, e isso eu ocupava, por isso saía muito cedo, não é? Como disse já para vocês, quem chega antes no rio bebe água limpa, né? Então eu chegava bem cedo e depois coordenava pelo menos 3 visitas durante esse dia, com distâncias imensas, tudo cronometradinho, não é? Mas todos os dias retornava para casa. Eu quero dizer uma coisa para vocês: há uma necessidade de nós fazermos uma equação. Agora já estou direcionando para live proposta para toda segunda, para a nossa querida Sercamp, e para os empresários que tiverem interesse em perceber que não nos desligamos, nós somos uma única pessoa. E tão importante quanto é o talento que fora dado por Deus no desenvolvimento de estratégias preciosas, no lançamento de produtos e coisas que vão alavancar nossos negócios, é a nossa vida no altar de Deus. É verdade. É a nossa vida na presença do Senhor. É nós fazermos as coisas do jeito de Deus. Essa passagem deixa muito claro que o céu se envolve com a terra em todas as dimensões. Você veja, paralelamente a essa palavra tão poderosa, que leva as pessoas que já ouviram e vão ouvir esta live a entender que não tem como desassociarmos de Deus e andarmos uma vida correndo o risco do perigo das distrações deste mundo e nos afastarmos do Senhor. Temos que estar conectados a Ele, e a casa do oleiro simboliza a casa de Deus, aonde acontecem as grandes transformações. Mas quando nós estamos pensando agora na empresa, no empresário, no industriário, no comerciário, naquele que presta serviços, prestador de serviços, daqueles que são profissionais liberais, a mesma coisa é pensar nesta passagem como um Deus que se preocupa conosco em todas as etapas da nossa vida. Tanto é verdade que ele pega um profeta da sua casa e ele leva numa empresa. Por quê? Porque Deus gosta de comparar as coisas que nós vivenciamos na nossa vida para trazer lições especialmente celestiais e espirituais. Por isso ele leva Jeremias, o grande profeta, frente ao grande desafio para ver a prática de um empresário que precisava realizar a sua tarefa, manufaturar belíssimos vasos, para que lá no seu comércio, lá na sua feira, ele conseguiria então expor o seu trabalho. Como está ali nessa tradução que diz: o oleiro trabalha na olaria, que consiste na fábrica de produtos que ele faz, feitos de barro, e depois ele vende esses produtos. O empresário, centenas de milhares de anos antes já de Jesus. Já pensou? E Jesus, ele também fazia igual ao Pai, usando de parábolas, para que através das parábolas que simbolizava a prática diária daqueles que ele queria ensinar grandes lições espirituais. Então, se ele estava no mar, ele falava de pesca. Se ele estava na lavoura, ele falava do plantar e colher, falava de sementes. Aonde quer que Jesus estava, ele lançava a mão de uma parábola para ilustrar lições preciosas do reino de Deus. Com esta passagem nós aprendemos algo tremendo sobre os cuidados que a gente tem e deve ter para não nos distrairmos
enquanto realizamos grandes tarefas. O vaso que o oleiro estava fazendo, depois de tanto trabalho de quase manufaturado, ele se desfez na sua mão. Não obstante, Deus tinha um plano para aquilo, para que Jeremias visse. Mas, de repente, ele gastou um tempo na remanufatura daquilo, no sistema da produção que ele tinha, para atingir o seu objetivo naquele dia. Às vezes, como empresa, nós não sabemos o contingente de tudo que se dá na linha fabril, administrativa e tudo mais. Por isso que quando oriento, ou quando falo para os nossos queridos colaboradores da empresa, e quando estou conversando com algum empresário, a gente sempre menciona alguma coisa sobre a empresa. E por isso que o empresário confia a seus colaboradores determinadas funções importantes da sua empresa. Porque ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas essa tarefa é confiada a pessoas que vão desenvolver esta função. Mas se é algo que todos precisamos pensar, é que nós precisamos ser excelentes naquilo que fazemos, para que não se haja necessidade do retrabalho. O retrabalho é sempre cercado de muito prejuízo, de tempo que é precioso, né? O tempo é vida. É claro que para uma empresa, e quando estamos desenvolvendo uma grande produção e precisa de ter tempo para sair, para que embarque logo a mercadoria e chega lá no seu ponto, tudo isso é muito dinâmico, muito corrido, não é verdade? E ainda assim tem que ser observadas todos os critérios para que não haja erro, defeito, para que depois não chegue lá na linha final e esse produto passe pelo controle de qualidade, é reprovado, tem que voltar, tem que retrabalhar, especialmente e pior ainda quando chega lá no cliente os lotes enormes e o cliente liga, fala: sinto muito, está voltando tudo para trás. 2 lotes observados, está tudo com defeito. Meu Deus, já vi acontecer isso e muitas vezes. Então nós precisamos nos acercar de tantos cuidados. Requer-se que a parceria sempre seja muito bem elaborada, assim como Deus usa esse exemplo da casa do oleiro para trazer grandes lições para Jeremias, que precisava que um povo fosse totalmente transformado e abençoado, para que voltasse a um relacionamento profundo e o Senhor pudesse perdoá-los e curá-los e abençoá-los. Depois na sua casa você abre sua Bíblia, Jeremias 18, leia todo o capítulo, ele é tão rico, porque fala do que Deus é capaz de fazer com a gente, quando nós estamos no centro da sua vontade. O que Deus é capaz de fazer com a gente quando nós estamos desviados do centro da sua vontade, mas ao toque da tua palavra nos arrependemos profundamente, Ele, Deus, também volta atrás e derrama sobre nós das suas copiosas bênçãos. Essa live é tão curtinha, mas tão abençoada, e eu quero que você receba de Deus nesta tarde esse toque do Senhor, que tanto quem é empresário como quem são os colaboradores, que todos trabalhemos numa mesma dinâmica, numa mesma direção, para que tudo ocorra com ordem e com decência. Quando eu estava pensando nisso, então eu quero ler apenas mais 3 versículos, onde eu caminho para o encerramento, de Hebreus capítulo 3, a partir do versículo de número 12. Olha que riqueza, ele vai dizer assim: cuidado, meus irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos desde o princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam os seus corações. Verdade. Que Deus em Cristo Jesus possa trazer as riquezas das suas bênçãos, que as suas vidas
e as suas empresas e os seus negócios venham a prosperar de forma sobrenatural. Antes de fazermos a oração e a bênção apostólica, Sarinha com a nova oportunidade.
Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, que bênção, né? Vamos orar, abençoar as suas vidas e, querendo Deus, uma semana de poder para todos vocês, colaboradores, empresários. Que Deus guarde as suas vidas, que lhes dê uma semana de grandes expectativas e grandes bênçãos no nome de Jesus. Amém. Senhor, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu abençoo esses meus queridos e o propósito desta live, que possa, ó Deus, alcançar corações de todos os lugares. Que o Senhor os abençoe, guarde quem é, ó Deus, o industriário, aquele que tem o seu comércio, aquele que é um prestador de serviço, outros que são profissionais liberais. Que a todos o Senhor alcance e que o Senhor lhes dê graça e que o Senhor lhes abasteça, abrindo as portas, operando milagres de forma sobrenatural. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Conchinha com as mãozinhas, que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus, que as doces consolações do teu Espírito seja com todos meus amados, em nome de Jesus. Até segunda que vem, querendo Deus. Beijo do Benzinho. No canal. Depois se inscreva no nosso canal. Temos 244 inscrições. Tá faltando a sua. Amém. Você viu, Sarinha? Nós temos já 244.